Capítulo 25 O dualismo fenomênico universal. No capítulo anterior, resolvemos o muitíssimo debatido e controvertido conflito entre determinismo e livre-arbítrio, descendo às raízes de um problema filosófico e prático, do qual, em a grande síntese, apenas pudemos tratar por alto. Vamos agora descer às particularidades e cuidar dos pormenores, entregando-nos à exposição completa desse problema, cujo detalhamento não era possível fazer naquele livro, destinado principalmente, como dissemos, a dar o rumo geral e o quadro orgânico de nossa problemática. Sobre esse tema, o leitor poderá encontrar ali apenas a exposição sistemática. Vamos aqui, sempre de acordo com o esquema de A Grande Síntese, focar o exame de alguns pontos mais controvertidos, enriquecendo-os cada vez mais e os aproximando da realidade da nossa vida. Iremos desenvolvê-los e aprofundá-los, mas também lhes daremos uma aplicação prática, pois nosso objetivo não é nos perdermos em abstrações filosóficas, mas sim tornar a vida mais clara. Por essa razão, em vez de raciocínios complicados, preferimos simplesmente a linguagem do bom senso e dos fatos. Aliás, Newman convenceu-nos de que, abre aspas, a conclusão de um silogismo sozinha jamais convenceu alguém, jamais, fecha aspas. Até agora, estivemos desenvolvendo argumentos que se referem mais à Terra, à vida coletiva e ao relacionamento social no nível biológico dominante, dado pelo plano do involuído. Trata-se, portanto, de argumentos que se referem a tentativas, lutas e incertezas, em que se entremeia o incessante e penoso trabalho não só de construir, mas também de destruir aquilo que é necessário reconstruir, na cansativa tarefa de plasmar inúmeras vezes a matéria, a fim de, através de experimentos sucessivos, chegar à compreensão. Estamos em pleno reino da força e da ignorância humana, dos violentos desequilíbrios da injustiça, da traição e da mentira. O evoluído, que penetrou no espírito da lei e aderiu a ele, repousando na paz de seus equilíbrios e na suave musicalidade de seu ordenamento, volta-se para trás horrorizado e tão somente suporta tal mundo porque é obrigado a isso, mas deseja ardentemente fugir. Procuremos acompanhar a sua fuga para outros mundos, para realidades superiores, as quais, embora se afigurem sonhos para o mundo, devido à imensa distância pela qual estão separadas de nosso ambiente, iluminam a vida, mostrando-nos a ordem perfeita reinante também aqui embaixo, atuando sob a superfície, na profundidade dessa caótica desordem em que tudo nos parece fora do lugar exato. Ao lado da vida exterior que tantos vivem, existe outra, interior, mas igualmente real e poderosa. Se a vida exterior mostra-se mesquinha, podemos, ajudados pela vida interior, torná-la intimamente grande. Embora não possamos mudar as condições de nossa existência, nossa conduta será capaz de enobrecê-la e nos possibilitará, com nossa flama interior,
tornar luminoso até mesmo o ato mais simples e comum. O maravilhoso e o sublime podem a cada passo nascer dentro de nós, nas circunstâncias mais humildes. Não foi a própria vida de Cristo entretecida exteriormente de pequenos episódios comuns, vazios de sentido se considerados em si mesmos e determinados pela miséria espiritual de todos que o circundavam? No entanto, sua vida continuou sendo sublime. Nossa vida é exatamente igual ao que somos. O ambiente e as circunstâncias influem apenas na vida dos débeis, que em vez de dominá-las, deixam-se dominar por elas. É assim que, em face da miséria espiritual, tantas coisas mais importantes na vida passam despercebidas. Aí onde os indivíduos maduros veem e fremem de entusiasmo, os outros passam sem perceber nada, correndo no encalço de futilidades. Apenas quando possuímos uma grande alma e nos anima uma grande paixão, nos colocamos no mesmo nível dos grandes acontecimentos da vida. Então compreendemos o valor deles. Respondemos às vozes sublimes que vêm das profundezas do universo ilimitado, onde cada um vê e apreende conforme a própria acuidade visual. Assim, as verdades correspondem às respectivas visões, capacidades e grau evolutivo, variando desde as mais grosseiras e materiais até as mais refinadas e espirituais. Onde um sussurra e chora porque percebe a mão de Deus, aí mesmo outro sorri e despreza, porque não percebe e não compreende coisa alguma. Todos se apressam a julgar. No entanto, quem acredita estar julgando as coisas, acusa e julga a si mesmo. O caos de opiniões é uma desordem que se harmoniza de novo em ordenamento e equilíbrio num plano mais elevado, onde encontra possibilidade de acordo. Há quem ouça e há também os surdos. Todos nós apenas podemos viver em nosso nível, de acordo com o que somos. É a alma, a vida interior, que dá ao homem a medida das coisas. O eu assemelha-se a um vaso que não pode conter nada além de sua capacidade. Fiquemos tranquilos, o sublime não contagia. Os grandes pensamentos, as grandes paixões, as grandes ações permanecem solitários. O mundo está sempre pronto a compreender e aplaudir apenas o que se encontra no seu nível. O melhor não pode se afirmar senão lentamente e à custa de martírio, que não chega a interessar o mundo. Em seu escrito Sonho de Minha Vida, Chouret diz, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma ideia nova penetrar no cérebro dos homens. Fecha aspas. E Máximo Gorki acrescenta, abre aspas, quem nasceu para andar de rastos não pode conhecer a alegria do voo. Fecha aspas. Pior ainda nos faria pensar, em face dos heróicos pregoeiros da verdade, aquele rifão popular, abre aspas, o mundo quer ser enganado, então que seja enganado, fecha aspas. Em geral, o mundo interior fica entregue aos poetas, artistas e místicos, que é considerada uma classe mais ou menos inútil pelos homens práticos.
Desse mundo, no entanto, emana a força propulsora do progresso, a única luz que nos ilumina e atenua a miséria na qual a vida cotidiana, não obstante materialmente muito rica, consiste. O evoluído foge para aquele mundo mais adiantado e lá se reencontra. É o mundo espiritual, onde existe a única liberdade de fato, que não se chama abuso, onde se torna possível aliviar-se a tensão das férreas necessidades da vida material. É aquele mundo em que o elemento moral, em vez de ser menosprezado e aparecer apenas palidamente nos últimos planos, é, pelo contrário, guindado aos primeiros planos como fator fundamental. Trata-se de dois mundos inversos e complementares, em que nossa existência se divide e se completa de acordo com a grande lei de dualidade. Até agora, nós os contrapusemos como duas posições antagônicas, que mutuamente se excluem na conquista do campo da vida. Porém, um mais atento exame desses mundos em relação a essa lei nos permitirá, até mesmo nesse dualismo, reencontrar a unidade, considerando os dois termos opostos como se fossem os dois aspectos do mesmo princípio. Veremos que se trata de uma existência dúplice, de duas formas de vida, entre as quais o ser oscila em seu caminho evolutivo de acordo com as possibilidades da fase alcançada. O exame confirmará essa lei, revelando-nos dela aspectos novos. Devemos nos reportar ao capítulo 39 de A Grande Síntese, princípio de trindade e de dualidade, cujo conhecimento presumimos. Lá o leitor encontrará o mesmo problema agora exposto, mas intimamente relacionado com a cosmogonia universal. Das presentes páginas, porém, poderão derivar algumas aplicações e desenvolvimentos particulares, como, por exemplo, as duas vidas, exterior e interior, de que estamos falando agora. Na ordem universal, todo fenômeno apresenta-se como um campo de forças fechado, fato que lhe caracteriza a individualidade e limita a sua ação. O eu fenomênico está encerrado em seu ritmo interior, equilibrado num duplo e inverso movimento respiratório, oscilação que constitui a base da íntima elaboração chamada evolução. Essa bipolaridade é universal. Toda unidade apresenta-se formada de duas partes iguais, nas quais, contradizendo-se, ela se inverte e se compensa, mas encontra também a sua estrutura simétrica e equilibrada. Esse vai e vem de forças antitéticas em campo fechado, essa correspondência de antíteses e simetria, de inversão e complementaridade, esse íntimo ritmo dualístico compõe a fisionomia que o pensamento e a vontade da lei imprimiram às individuações fenomênicas, estabelecendo a sua estrutura orgânica e funcional. É disto que vamos tratar profundamente agora. O princípio de ordem fundamental na lei transforma o universo desde o fenômeno máximo ao fenômeno mínimo, num sistema equilibrado, orientado, ritmado e periódico,
que nos faz, assim, compreender e sentir a criação como um fato fundamentalmente harmônico, rítmico, musical. Embora tenhamos posto frente a frente as duas vidas, a exterior e a interior, a da matéria e a do espírito, a vida é una e oscila entre estes seus dois extremos inversos e complementares. Trata-se de duas formas comunicantes que manifestam a bipolaridade da vida. É perfeitamente possível e verifica-se continuamente a passagem do mundo da matéria ao do espírito e ao contrário, os quais se completam através de funções compensadoras, atraindo-se por força da lei de simpatia estabelecida entre os contrários. O conceito da musicalidade existente na ordem universal nos faz pensar no ritmo que caracteriza e distingue as duas formas de vida. Podemos imaginar o mundo exterior da matéria, da vida física e sensória, caracterizado por ondas longas, e o mundo interior do espírito, da vida psíquica e intuitiva, caracterizado por ondas curtas. Essas duas ondas existem nos fatos sem dúvida, e é lógica a existência de uma onda típica individual, que identifica a personalidade e revela as notas fundamentais do caráter. Mais tarde, esses ritmos pessoais entrosam-se e se fundem em outros ritmos mais amplos, familiares, nacionais, mundiais, etc. A observação nos revela correspondências e oposições nesses ritmos. Nos países meridionais, por exemplo, ricos de calor e luz solar, as forças vitais preferem se revelar exteriormente, através de manifestações sensórias. Essa espécie de expansão forma um tipo humano fisicamente exuberante, expansivo, de inteligência vivaz e realista. Há, sem dúvida, entre raça e ambiente, uma certa relação de ritmo, que neste caso poderia se chamar de ritmo de ondas longas. Nos países nórdicos, onde, ao contrário, domina o frio e a umidade, com luminosidades menores, as forças vitais expandem-se de preferência intimamente, sob formas reflexas. Isso determina a preponderância de um tipo humano de inteligência dobrada sobre si mesma, introspectiva, profunda, nebulosa, menos viva. Até mesmo o desenvolvimento físico é mais lento. Esse diferente compasso vital poderíamos chamá-lo de ritmo de ondas curtas. É claro que, com o passar do tempo, os ritmos entre ambiente e indivíduos acabam sintonizando-se e passam a conviver simbioticamente. A coexistência, diríamos mesmo a coabitação, entrosa-os e os harmoniza. A personalidade absorve e incorpora o ambiente, tornando seu o tipo de vibração dominante, que é conservado e depois irradiado novamente pela própria personalidade, como se ela mesma o tivesse produzido. A vida é sensível, registra, assimila e devolve tudo. Assim, as manifestações raciais são típicas e diferentes, de Verdi a Wagner, do catolicismo ao protestantismo, de Dante a Goethe. O ambiente concorre para dar seu tom característico à psique coletiva e aos líderes que a representam, de modo que as próprias atividades e funções
plasmam-se de maneira diferente. Mas, em toda parte, mesmo nos campos mais disparatados, esse dualismo perdura. O próprio pensamento da Igreja equilibrou-se entre tese e antítese, entre Pedro, na corrente judaico-cristã de tipo particularista, e Paulo, na corrente greco-cristã de tipo universalista, assim como se equilibrou mais tarde entre Agostinho, na corrente platônico-intuitiva, e Tomás, na corrente aristotélica racional. O próprio mundo está dividido e, no entanto, unido entre os seus dois extremos, a civilização ocidental materialista e a civilização oriental preponderantemente espiritualista. Toda unidade factual deve-se ao equilíbrio de duas metades opostas e contrastantes. Por isso, não se pode falar que um dos dois elementos perante a presença do outro seja superior ou inferior ao seu oposto, e vice-versa. Um tipo vale tanto quanto o outro, tal como acontece em relação a jovens e velhos, como já vimos. O dinamismo, que é o mesmo em última análise, assume formas diversas, mas substancialmente equivalentes. Enquanto num caso o dinamismo se desenvolve como quantidade, ondas longas, no outro caso ele se desenvolve como qualidade, ondas curtas, existindo sob a forma de potencial ou pressão. Já nos referimos neste volume, capítulo 9, das trevas à luz, à relação dos efeitos dinâmicos entre amperagem e voltagem no campo da eletricidade, bem como entre volume e pressão na mecânica dos fluidos. Reencontramos a inversão dos dois extremos no dualismo entre outras posições, como, por exemplo, luz e sombra, dia e noite, primavera e outono, equador e polos, verdade e erro, etc., pois não existe ser algum que não contenha esta oposição de ritmos contrários. Continuando a observar, verificamos correspondências ainda mais remotas e relações novas. O tipo espiritual de expansão interior aparece-nos também, como vimos no volume As Noures, na forma de sintonização noturna, azul, lunar, hipersensual e supersensória, inimigo da ação, da matéria, da vida física animal. Esse tipo é esquivo, solitário, silencioso, sofredor, sensitivo, pacífico. É negativo em relação ao mundo. É um não ser para esse mundo, mas perante o imponderável, que é um não ser para os outros, ele é, pelo contrário, um ser. Os outros são constituídos pelo tipo material, de expansão exterior, de sintonização diurna, vermelha, solar, sensual e sensória, amiga da ação, da matéria, da vida física animal. É o tipo audaz, sociável, barulhento, gozador, voluntarioso e agressivo, que se apresenta positivo perante o mundo. Trata-se de atitudes relativas e opostas. Cada uma delas significa afirmação ou negação, posições que se invertem relativamente à negação ou à afirmação do outro termo. Trata-se de alta ou de baixa frequência. Em meio aos jejuns, renúncias e sofrimentos, os santos estavam sempre absortos em contemplação,
que é apenas visão interior. A espiritualidade, vida sutil de alta frequência e notas agudas, substitui a animalidade, vida vegetativa de baixa frequência e notas graves. O baixo potencial transforma-se em alto potencial. A amperagem transforma-se em voltagem. O volume transforma-se em pressão. A vida grosseira dos sentidos transforma-se na hipersensibilidade refinada. O mundo físico desmaterializa-se no imponderável. Os dois lados da vida continuam sempre opostos e complementares. Reencontramos aqui a mesma razão inversa observada entre força e sabedoria, entre alegria e dor, entre jovens e velhos. Enquanto a exuberância vital dos velhos está na sabedoria, na dor e na expansão espiritual, a dos jovens reside na força, na alegria, na expansão física. As lutas, as fadigas, as conquistas, tudo é diferente. Os sentidos das projeções dinâmicas são diametralmente opostos. A vida oferece dois lados opostos e complementares, através dos quais ela se torna una. Desse equilíbrio lhe advém a unidade perfeita. Todas as manifestações humanas adquirem essa colaboração entre contrastes e se transformam de um tipo para outro. Uma pessoa gosta do que a outra detesta. O que para uns representa morte, para outros é vida. O próprio Sermão da Montanha exemplifica a mudança dos valores terrenos, considerados do ponto de vista material, em valores celestes, considerados do ponto de vista espiritual. A própria morte, para o homem material, é apenas morte, mas para o homem espiritual é vida. Torna-se evidente o contraste. A vida oscila do sadismo num extremo, onde a vitória consiste na afirmação egoísta, no esmagamento do próximo, ao masoquismo, no extremo oposto, onde a vitória consiste na altruísta negação do eu, no amor ao próximo, na tolerância, no sacrifício, na derrota. A evolução caminha apoiando-se em ambos os impulsos. Perguntamo-nos então, relativamente a esse dualismo, em que sentido caminha a evolução da vida? Para os indivíduos, assim como para as famílias, os povos e, portanto, também para a humanidade, a vida caminha da juventude até a velhice, com todas as alterações de qualidade decorrentes dessa passagem. Essa passagem, aliás, significa uma inversão de características exatamente porque é a mudança de posição de um extremo para outro. Por isso, a evolução da vida oscila entre o ritmo de ondas longas e o de ondas curtas, entre o baixo e o alto potencial, entre a quantidade e a qualidade, entre a baixa e a alta frequência. A evolução, portanto, não modifica a substância, mas somente a forma, tornando-se possível devido a um ritmo de frequência vibratória interior. A vida dos velhos não significa destruição, mas apenas inversão da forma da vida dos jovens. As duas vidas, a espiritual e a material, são inversas e, portanto, antagônicas. O enfraquecimento ou a atrofia de uma condiciona o desenvolvimento da outra.
No sistema compensado e equilibrado da natureza, não pode haver hipertrofia sem a correspondente atrofia. Assim, verificamos que existe constantemente uma relação inversa entre saúde física e vida espiritual. Tanto é que a vida, quando tende a se enfraquecer na forma orgânica, tende também a se sensibilizar e a se manifestar sob formas mais refinadas, em planos mais elevados, razão pela qual, por outro lado, num organismo fisicamente desenvolvido e exuberante, não cabe geralmente uma vida interior sutil e sublime. A trajetória da atividade física, em seu desenvolvimento, maturidade e decadência, não coincide com a trajetória da atividade psíquica, a qual, quando o indivíduo evolui até o ponto de possuí-la, atrasa-se, florescendo e se definhando muito depois da atividade corporal, como se necessitasse da atenuação dos processos da vida vegetativa para poder se desenvolver melhor. A maioria das obras-primas surgiram quando os autores tinham de 40 a 60 anos. A morte seria, então, o caso limite da decadência física ao mínimo e da afirmação espiritual ao máximo, a passagem completa de uma forma vital em ondas longas a outra em ondas curtas. As duas vidas são inversas e opostas. Durante a permanência na Terra, verifica-se a oscilação entre uma e outra, conforme o poder adquirido pelo indivíduo no respectivo campo e também de acordo com o ritmo e o tipo de onda dominante em sua personalidade. Quanto ao involuído, no qual prepondera o desenvolvimento físico, certamente não pode haver nenhum enfraquecimento orgânico capaz de nos revelar alguma espiritualidade inexistente nele. Mas, caso a evolução já a tenha desenvolvido, não podemos pôr em dúvida que o enfraquecimento físico progressivo, desgastando a vida de ondas longas, favoreça a vida de ondas curtas. A vitória de uma torna-se possível somente com o enfraquecimento correspondente da outra. Em outras palavras, o enfraquecimento orgânico pode funcionar como revelador de uma personalidade rica e profunda, mas somente se esta personalidade já existe. Se não existisse nada antes, como poderia este enfraquecimento revelar tais qualidades? O mesmo acontece em relação à dor, pois, embora na sua forma mais imediata e evidente, a dor revele uma função preponderantemente criadora, ela também constitui prisão, asfixia e mutilação para o eu, que tende à expansão. Mas essa opressão que se exerce num plano pode resultar numa compressão capaz de elevar o potencial ou tensão e assim transformar a frequência da onda, a ponto de obrigar uma personalidade que já possui os elementos para isto a uma expansão diferente, num plano de vida mais elevado, no sentido de fazer a vida do ser já amadurecido ascender da forma vegetativa animal à forma espiritual. A dor pode, assim, constituir um instrumento de progresso, como acontece nos casos em que ela, ao barrar a passagem às fáceis ressonâncias inferiores dos gozos materiais, abre as portas às sintonizações superiores dos gozos espirituais.
Trata-se de um trabalho mais difícil, que, embora seja um esforço para atingir tensões mais altas, é, porém, um elemento de progresso, pois o ritmo vibratório do espírito em alta frequência reforça-se, completa-se e se estabiliza na personalidade. Neste processo, a personalidade sofre e se debate, mas acaba sendo controlada, e assim, por não conseguir explodir, é então constrangida a fazer uma conquista que mais tarde será sua e que a levará a bendizer aquela dor, a qual se transforma em instrumento de progresso. Torna-se necessário agora um esclarecimento. Para o leitor atento, que se lembra do capítulo 48, Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas, e do capítulo 85, Psiquismo e Degradação Biológica, ambos de A Grande Síntese, pode surgir uma certa dúvida ao confrontar estes capítulos com algumas frases do presente livro, como estas, abre aspas, o mundo da matéria podemos imaginá-lo caracterizado por ondas longas, o do espírito por ondas curtas. Trata-se de alta e baixa frequência. Animalidade, vida vegetativa, notas graves, baixa frequência. Espiritualidade, vida sutil, notas agudas, alta frequência. A evolução da vida caminha, portanto, do ritmo de ondas longas ao ritmo de ondas curtas, do baixo ao alto potencial, da baixa à alta frequência. Na evolução da vida, é a onda longa que se funde na curta. Fecha aspas. Nos referidos capítulos de A Grande Síntese, afirma-se, ao contrário, que ao longo da série das espécies dinâmicas, a frequência vibratória diminui, enquanto a amplitude aumenta. Lá parece, portanto, que a evolução caminha para a diminuição de potencial, representada pelo decréscimo da frequência vibratória e pelo aumento da amplitude de onda. Neste livro, dizemos, pelo contrário, que a vida caminha das ondas longas para as curtas, da baixa para a alta frequência, com a elevação de potencial. Haverá contradição nisso? Não, e vamos explicar por quê. Cada uma das três fases evolutivas do nosso universo resolve-se, ao seu término, numa decomposição final, que se chama desintegração atômica quando se refere à matéria, degradação dinâmica quando se refere à energia e degradação biológica quando se refere à vida. Vê-se de fato que a vida, considerada como dinamismo biológico, caminha para a diminuição da frequência e para o aumento do comprimento de onda, prosseguindo assim até o esgotamento e a morte de suas características como vida vegetativa animal. Este é apenas um caso do fenômeno de entropia, que determina a tendência dos fenômenos ao nivelamento dinâmico e à extinção na quietude. Essa tendência, embora exista nos fenômenos, não é constante nem perpétua, pois se fosse, os efeitos de sua atuação já teriam se manifestado e o universo já estaria morto. No entanto, o vemos em contínuo progresso. Deve existir, e é lógico que exista, num sistema equilibrado como o nosso universo, a parte inversa e compensadora do fenômeno da entropia, dada por uma tendência paralela e complementar
no sentido construtivo, de reconstrução de potencial e de frequência, que equilibre e anule a tendência à destruição, à degradação de potencial e à diminuição de frequência, representada pela entropia. A forma de toda fase evolutiva também se sujeita, sem dúvida, a um desgaste que termina em desagregação. Trata-se, porém, de uma destruição apenas aparente, pois ela não se verifica quando tomamos o termo em sentido absoluto. A destruição não incide na substância, mas apenas na forma, reduzindo-se à renovação, a condicionante da evolução. Na realidade, os fenômenos, embora diminuam de intensidade, esgotem-se em sua forma atual, desgastem-se, envelheçam e morram, nem por isso se aniquilam ou se anulam. Nada pode ser destruído em sua substância, que ressurge de outra maneira em decorrência exatamente da elaboração da fase precedente, na qual a forma anterior se degrada, mas a substância evolui e plasma uma nova forma, situada num plano mais elevado e igualmente real, embora escape aos nossos sentidos. Esta ressurreição da substância imortal, sob forma diversa, é justamente o fator que se encarrega da reconstituição do potencial e da alta frequência em ondas curtas. Assim, na desintegração atômica, a matéria não desaparece senão como matéria, pois renasce na qualidade de energia de alto potencial e elevada frequência em ondas curtas, gravitação. Do mesmo modo, no caso da degradação dinâmica, essa energia degrada-se de gravitação até eletricidade, aniquilando-se como potencial, frequência e comprimento de onda, para finalmente morrer como energia e renascer sob a forma de vida. Se considerarmos a degradação biológica, veremos que a vida, por sua vez, desgasta-se, enfraquecendo-se como potencial, frequência e comprimento de onda, mas por fim não se extingue senão na qualidade de vida vegetativa animal para renascer como espírito, numa fase mais adiantada, sob uma nova e mais evoluída forma de existência, de alto potencial, alta frequência e ondas curtas, e assim por diante. O fenômeno da entropia não representa, portanto, toda a evolução, mas apenas o período destrutivo da forma de uma fase evolutiva, período que aparece como efeito de uma íntima elaboração a ele correspondente na intimidade do fenômeno e que representa um correlato período reconstrutivo, cujo resultado é o nascimento de uma nova forma, mas em fase mais adiantada. Assim, a evolução recomeça a marcha, e em meio à destruição da forma, a substância progride desse aparente misterioso meio de recuperação de energia, que outra coisa não é senão a resultante dos equilíbrios das forças do sistema. A entropia, portanto, é apenas aparente, constituindo a aparência assumida pela realidade do transformismo evolutivo. De fato, não se trata de dispersão nem de nivelamento, mas sim de elaboração. O processo de reconstrução desenvolve-se subterraneamente e, embora nada tenha de científico, apresenta seu resultado com uma nova forma,
que renasce mais poderosa num plano mais adiantado. Chamamos entropia à destruição apenas da forma, condição de renovação evolutiva. A parte inversa e complementar do fenômeno encarrega-se de reconstruir, equilibrando-o em seus dois momentos inversos e complementares. Isto se comprova de fato, pois o resultado final de toda degradação não é a morte, mas sim a ressurreição num plano mais elevado. A entropia constitui apenas a revelação do desgaste que resulta do trabalho da elaboração evolutiva e que desempenha também a necessária função de destruir uma forma destinada, por força da lei de evolução, a progredir e a se aperfeiçoar sempre. A verdade é que por toda parte, até mesmo em nós, tanto em nossa vida como em cada um de nossos atos, encontramos sempre essa lei de morte e ressurreição, sem a qual não poderia haver renovação e evolução. A forma necessita se desfazer e se refazer continuamente para prosseguir no caminho ascensional do ser, que vai assumindo cada uma delas sucessivamente, de acordo com as suas necessidades. A morte condiciona a vida. Pode-se agora compreender mais facilmente as afirmações feitas neste capítulo, no sentido de que a destruição biológica conduz à construção espiritual. Agora podemos verificar como toda forma, apesar de tender a se degradar na baixa frequência e em ondas longas, sempre se reconstitui mais tarde em uma forma superior, de alta frequência e ondas curtas. Eis porque, embora a vida do indivíduo e da humanidade se desgastem no curso da juventude à velhice, em progressiva diminuição de potencial biológico, caminhando para a baixa frequência e as ondas longas, nascem desse desgaste o espírito, a consciência, a sabedoria, resultado de experiências da vida, cujo fruto é o espírito, em elevado potencial, alta frequência e ondas curtas. A vida, apenas como vida, caminha para a baixa frequência e as ondas longas, mas como espírito reconstitui-se em ondas curtas, rápidas e poderosas. No plano da vida, o processo de enfraquecimento de frequência, alongamento de onda e degradação de potencial continua exatamente como dizem os referidos capítulos de A Grande Síntese, e isso até a exaustão e a morte. Desse processo, porém, surge o espírito como produto sintético dessa elaboração biológica. É o que se afirma neste capítulo. Parece que no fim de cada período evolutivo, uma vez percorrida completamente a sua fase e desgastada a forma que lhe é própria, as forças do universo contraem-se e se concentram em uma forma sintética de potencial mais elevado, filha da forma precedente, que morre. Assim, apesar de tudo, o ser se fortalece e se aperfeiçoa, reaproximando-se cada vez mais de Deus. Isso porque a degradação nada mais é senão um processo negativo de anulação da forma, um aniquilamento apenas aparente, do qual subsiste tão somente a forma renovada e outro trecho percorrido no caminho da evolução.
A degradação é, na realidade, apenas uma íntima elaboração construtiva, cujo resultado não é a extinção, mas sim a evolução. O desenvolvimento de determinada fase evolutiva é um percurso expansionista, caminhando do centro para a periferia, mas é também um caminho que, no fim de cada um desses períodos, implica haver sido percorrido intimamente um caminho inverso, através do qual o fenômeno evolutivo compensa-se, completa-se e se reequilibra, porque simultaneamente percorreu no seu outro polo um caminho da periferia ao centro. Assim, a manifestação jamais termina em dispersão por se afastar de sua fonte, mas é, pelo contrário, novamente atraída pelo poder divino que tudo rege e reconduzida ao contato com as forças diretivas das quais o outro lado do processo tendia a afastá-la. Sem esses equilíbrios compensatórios, o universo se esgotaria por degradação. A própria lei de dualidade nos mostra a estrutura desse fenômeno de compensação. Se há de um lado degradação, do lado oposto deve necessariamente existir reconstrução. É assim que acontece na verdade, e os resultados, que não significam morte, mas sim vida, deixam isto em evidência. Trata-se apenas de dois momentos de um processo evolutivo único, os quais, por necessidade de equilíbrio, devem ser inversamente proporcionais. O nascimento implica na morte, a morte implica na vida. A degradação biológica condiciona o processo genético do psiquismo, assim como a degradação dinâmica condiciona o processo genético da vida e a desintegração atômica condiciona o processo genético da energia. Os dois momentos são pré-condições um do outro e se impõem reciprocamente. Cada fase acaba se degradando. Nasce jovem, de elevado potencial, ondas curtas e alta frequência, e morre velha, de potencial baixo, ondas longas e baixa frequência. Mas, ao morrer, gera uma fase de ascensão mais adiantada e mais próxima de Deus. Essa lei estende-se a todas as coisas. Esclarecido esse ponto, continuemos. Quem experimentou a vida espiritual, na qual reside o futuro biológico, sabe muito bem que ela se caracteriza pela alta tensão. Sabe também quão fatigante é ser constrangido a elevar o próprio potencial, a se habituar a vibrar em ondas curtas e em alta frequência. Exprimindo-nos assim, procuramos dar a entender mais facilmente aquilo em que consiste a evolução, traduzindo em termos científicos o fenômeno de espiritualização, que em geral não é entendido lato sensu como fenômeno biológico, mas apenas no seu caráter de fenômeno religioso. O ritmo vegetativo da animalidade mostra-se mais lento, menos fatigante e menos potente, constituindo-se de ondas longas e baixa frequência. O sofrimento, que amadurece e desmaterializa, exprime o esforço de se habituar a viver em ritmo mais rápido e intenso, mais laborioso e fatigante, porém mais potente. A evolução constitui, em substância, aceleramento de frequência de vibração,
processo no qual a dor funciona como excitante, como uma espécie de transformador de potencial. Através da evolução, a substância permanece idêntica. A quantidade transforma-se em qualidade. A força, como vimos, torna-se conhecimento. A ignorância do involuído passa a ser a sabedoria do evoluído. A violência torna-se justiça. O caótico desequilíbrio da desordem e do abuso transforma-se nos harmônicos equilíbrios da ordem divina. Por força da evolução, o concreto caminha para o abstrato. A ação, através da experimentação, transforma-se em conceitos e qualidade. A atividade material torna-se em atividade espiritual e o trabalho torna-se contemplação. No homem primário, o pensamento é concreto. A ideia não é concebida senão nos fatos concretos que a revelam. A palavra mostra-se mais como gesto, numa síntese inspirada na ação, do que como conceito. O pensamento é mais a expressão por meio de palavras e gestos do que meditação. A manifestação espiritual permanece toda sepultada num invólucro material. Apenas o evoluído atinge a concepção abstrata, imaterial, que se mantém por força própria, sem ligações ou apoios físicos. Nele, os membros transformam-se de simples instrumentos de ação em antenas transmissoras e receptoras de radiações. O evoluído parece inerte, mas a sua ação, que aparenta um não fazer, porque foge às formas e percepções comuns, desenvolve-se no imponderável, desmaterializa-se em ritmo mais sutil, poderoso e penetrante. O futuro abrange a passagem da vida animal à vida espiritual. Para que a vida espiritual se desenvolva, a vida animal tem que morrer, pois a coexistência de dois ritmos opostos torna-se impossível. São fenômenos antagônicos, mas que se ligam reciprocamente e continuam um no outro. Na evolução da vida, é a onda longa que acaba terminando em onda curta. Progredir significa conquistar onda curta, que é a forma do futuro. Uma vez superada a fadiga do aceleramento e a dor da asfixia num plano inferior, a vida, que é transformada e não destruída, continua mais intensa e alegre num plano mais elevado. Trata-se de ressurreição. Assim, a morte não é igual para todos. A noite não é trevas para os notívagos. A morte só é morte para os tipos involuídos, animais e vegetativos, caracterizados por ondas longas. Mas para os tipos evoluídos, espirituais, caracterizados por ondas curtas, a morte significa vida. Todos nós somos relativos e limitados, encontrando-nos fechados numa das metades da vida. Mas a experiência oposta, dada pela outra metade, está sempre pronta para nos compensar e nos completar. Tudo pode se transformar. A vida em ondas curtas representa a morte da vida em ondas longas, mas constitui a vida dos tipos em ondas curtas. Enquanto para os tipos em ondas longas, a vida está no mundo, no reinado do dia, a vida dos tipos em ondas curtas reside no reino da noite, no além, e não na terra. Há, portanto,
temperamentos adequados a viver na vida e temperamentos adequados a viver na morte. Nossa própria vida cotidiana divide-se em 2 turnos diferentes: o dia, vida física, prática, concreta, sensória, à luz solar, em ondas longas, e a noite, vida espiritual, de sonho, incorpórea, no imponderável, à luz azul lunar, em ondas curtas. A vida é contínua. De dia vivemos a vida dos vivos e de noite a vida dos mortos. As 2 faces inversas do mesmo fenômeno alternam-se. Enquanto uma forma prepondera, a outra se atenua e espera o seu despertar. De noite, a vida física adormece e a vida interior, intuitiva, vidente, afirma-se. De dia, a vida interior permanece entorpecida, deixando o campo livre à vida exterior. Trata-se de 2 diferentes linhas divisada, mas tomadas pelos olhos da mesma pessoa. Uma durante o dia, míope, capaz de perceber todas as minúcias dos objetos próximos, precisa e concreta, e outra durante a noite, presbita, boa para distinguir os objetos afastados, as visões panorâmicas, mas sonambúlica e onírica. As horas da madrugada são as mais profundas, as melhores para a atividade espiritual, mas, por outro lado, são as piores para o enfermo que sofre no plano físico, sendo aquelas em que geralmente o doente morre, pois compreendem o período de maior depressão do dia todo, de mais curto ritmo vibratório, aquele mais afastado do ritmo diurno, longo, lento e vegetativo. Todo o nosso ser está saturado desse dualismo inverso. A própria luta pela vida, fato fundamental, assume 2 formas extremas: a positiva, de agressividade na conquista, e a negativa, de resistência na conservação, ambas de valia. Sobre esse dualismo também se apoia o fenômeno biológico básico da sexualidade, tanto que encontramos no sexo a oposição de termos em nossa própria carne. De fato, todos os tecidos são compostos por células, e a célula é composta por 2 elementos contrários e complementares: o núcleo e o protoplasma. Até mesmo a unidade celular, que está na base de nossa estrutura orgânica, é bipolar, conforme a lei de dualidade. O núcleo, originário do espermatozoide masculino, vibra em ondas curtas de radiações azuis, sendo voluntarioso e dinâmico, como o próprio espírito. O protoplasma, oriundo da célula ovo feminina, vibra em ondas longas de radiações vermelhas, sendo sensual, pacífico e acumulador, como a vida vegetativa. O núcleo é eletricamente positivo, o protoplasma é eletricamente negativo. Eis os 2 termos antitéticos que residem na intimidade de nossa própria carne e que do indivíduo ao desenvolvimento biológico e social representam cisão, mas também compensação de qualidade e divisão de trabalho, razão pela qual o princípio masculino assume a tarefa inversa e complementar daquela atribuída ao princípio feminino. Ao princípio masculino de virilidade em ondas curtas está incumbido o dinamismo criador,
cuja função é reanimar e reativar, por meio de estímulos revolucionários periódicos, a onda longa da feminilidade, que, embora tenda a conservar, proteger e acumular, tende também ao enfraquecimento e à estagnação. Essa atividade do princípio feminino, genética e conservadora, equilibra-se na atividade oposta, diretora e distributiva, realizada pelo princípio masculino. A iniciativa da evolução é confiada ao princípio masculino. A elaboração da matéria-prima é confiada ao princípio feminino. O princípio masculino plasma, o princípio feminino recebe. Mas o princípio masculino também é eminentemente destrutivo, enquanto o princípio feminino domestica e civiliza. O fato de suas naturezas serem inversas torna os dois princípios incompletos, levando-os a se atraírem reciprocamente. Assim, os dois princípios, na luta para se destruírem, apertam-se no mesmo abraço. E ai de nós se as duas funções, compensando-se e se combinando, não se equilibrassem. Expurgadas assim pela recíproca compensação do excesso individual, a destruição do dinamismo positivo transforma-se em construção e a passividade do dinamismo negativo torna-se civilização. A evolução nasce da combinação destes dois princípios, o masculino e o feminino, que são o pai e a mãe daquele filho chamado progresso. Esse dualismo imprime-se em todo o nosso ser, desce das alturas da personalidade até a intimidade de nossa carne, até a célula, onde, aliás, ele está esculpido e de onde sobe de novo até a síntese máxima do ego, no qual se torna antagonismo entre espírito e matéria. Esse contraste, que se verifica sem cessar e constitui a base da evolução, nós o reencontramos até mesmo no mais íntimo de nossa estrutura orgânica, na divisão e união dos dois sexos. Estas correntes de consciência que se manifestam em nossa personalidade e a caracterizam podem estar, portanto, relacionadas com essa bipolaridade das células, na qual talvez se encontre a chave do mistério do subconsciente, dos instintos, das ideias inatas, da hereditariedade. Pode acontecer que a recordação atávica acumule-se e se transmita através dessas células, reproduzidas eternamente por filiação direta das células destacadas do espermatozoide e da célula-ovo dos progenitores. Não podemos agora nos perder em divagações a respeito da gênese e da estrutura da personalidade, da qual falaremos mais adiante. Porém, sem dúvida, não se pode isolar o problema espiritual do problema fisiológico, pois os dois se ligam estreitamente. É verdade que as correntes espirituais penetram o nosso organismo até o interior da célula, cuja estrutura, pelo fato de ser bipolar, contém o germe das duas vidas, das duas vibrações e radiações, dos dois ritmos fundamentais da existência. Também é verdade que a vida é um fenômeno elétrico, mas de natureza diferente daquela eletricidade usada por nós em vários aparelhos. Estamos falando de quantidades enormes de energia,
mas com estrutura alveolar, composta por unidades de baixo potencial. Trata-se de um grande número de elementos, vários milhões de células, cada um com capacidade energética mínima. Poderíamos mesmo dizer que se trata de um número infinito de causas infinitesimais. Num extremo da vida há uma espécie de pulverização dinâmica, enquanto no outro extremo há uma espécie de concentração sintética e unitária em torno do ego. Também neste sentido, verifica-se uma oscilação entre dois extremos opostos e complementares. As raízes do psiquismo mergulham profundamente nos misteriosos meandros da estrutura orgânica. Considera-se que o material dessa construção é constituído em seus elementos básicos pelos átomos e em suas primeiras construções atômicas pelas moléculas, nas quais os átomos se ordenam sistematicamente. Para chegarmos até a célula, precisamos antes considerar a formação daqueles corpúsculos chamados micelas, que são compostos de um grânulo recoberto por uma espécie de casca, substância perigranular. Há uma circulação de água entre o grânulo e essa espécie de casca. O movimento contínuo apresentado pela micela, chamado movimento browniano, demonstra que ela é constituída por moléculas, as quais são, por sua vez, constituídas de átomos, formando dois grupos de matéria, um positivo e outro negativo, tal como ocorre, por exemplo, na célula. Essa bipolaridade, desde o átomo à célula e até os organismos extremamente complexos, corresponde ao esquema geral da criação, estabelecido de acordo com a lei de dualidade. O esquema fundamental dos fenômenos universais é simples, sendo válido para quaisquer grandezas e planos evolutivos. O próprio átomo é composto por um núcleo central positivo e um conjunto periférico de elétrons que possuem carga elétrica negativa e gravitam em torno do núcleo, à semelhança do sistema solar e seus satélites. O princípio dualístico manifesta-se em toda parte. Nós o encontramos impresso no desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, examinada na primeira parte de A Grande Síntese, onde este princípio revela-se pela alternância de períodos inversos, evolutivos e involutivos, de progresso e retrocesso. É natural que esse dualismo permaneça até mesmo na síntese máxima da personalidade. Assistimos, assim, à pulverização não somente de seu dinamismo causal, mas também de sua estrutura material, a qual, no seu extremo máximo, se desfaz na espiritualidade da alma e, no seu extremo mínimo, desaparece na imaterialidade dos últimos de seus elementos constitutivos. Não deve, pois, causar estranheza imaginarmos que essa imaterialidade resolva-se no dinamismo de uma polaridade elétrica e de um ritmo vibratório radiante, numa orquestração maravilhosa de harmonias equilibradas e compensadas com as dissonâncias relativas. A vida, portanto, elaborou-se através de atividades mínimas, mas gastou nisso imensos períodos de tempo. Não é demais imaginar
que a evolução consiste na lenta aceleração do ritmo vibratório, na transformação do potencial elétrico no sentido de frequências mais altas e de ondas cada vez mais curtas. Também não é fora do comum pensarmos que isso aconteça através do chamado processo de desmaterialização e espiritualização. A matéria viva de nosso organismo, palpitante ao impulso de forças internas e externas, é sensível a todos os choques do ambiente, dos quais registra os recentes e lembra os antigos, sofrendo continuamente a ação das vicissitudes da vida social, as asperezas da luta e a hostilidade do meio, razão pela qual deve forçosamente se elaborar e se transformar. O homem, os povos e a humanidade significam vida, e a vida é semelhante a um projétil que percorre uma trajetória pré-determinada. Tudo se transforma, nada pode se deter. A carga elétrica, impulso inicial que acompanha o nascimento do ser, animando o percurso do projétil, tende ao esgotamento, momento no qual começa o ramo descendente da trajetória. O dinamismo acaba cedendo, primeiro no campo orgânico e em seguida no campo psíquico, exatamente porque no campo psíquico desenvolveu-se posteriormente. O dinamismo psíquico parece filho do dinamismo orgânico, do qual representa a resultante e o objetivo, constituindo o efeito de uma melhor elaboração da causa. Isso faz pensar que as funções espirituais, assim como se verifica em relação ao indivíduo, não apenas representam para a humanidade o futuro da raça e a sua próxima fase de evolução, mas também se desenvolvem mais tarde. Tanto assim que esse psiquismo corresponde a uma complexidade orgânica cada vez maior e a uma necessidade de defesa cada vez mais difícil, pois o drama se torna sempre mais inçado de problemas e requer, por isso, uma estratégia cada vez mais sábia, rica de 1001 qualidades. Do contrário, o indivíduo não pode triunfar. Tudo isso nos faz pensar que, analogamente, a evolução deve alcançar, também nos seus mais altos graus, a coordenação atingida nos mais baixos níveis, como, por exemplo, na estabilização atômica e celular. Assim como o passado criou formas hoje estáveis, o futuro também estabilizará formas bem mais complexas. Que razão haveria para que o princípio protetor da vida não devesse presidir também à defesa das construções biológicas do futuro, mais sublimes e delicadas? A criação é fatigante, laboriosa e lenta, mas é contínua. Com base nessas considerações, podemos agora definir mais precisamente a lei de dualidade, até mesmo com relação à evolução. Abre aspas. Todo indivíduo constitui uma unidade dupla, dada por um equilibrado paralelismo de forças emparelhadas, mas antitéticas. Dizendo melhor, toda unidade se compõe de metades inversas e complementares, em contraste, mas em equilíbrio. Desse contraste nasce a íntima elaboração que se chama evolução. Fecha aspas. A evolução, portanto, resulta de um processo bipolar,
destrutivo-construtivo. Já vimos de que modo o mal se torna necessário às finalidades do bem. Dessa lei, infere-se que o fato de toda a unidade ser um binômio implica que tudo é necessariamente luta e guerra, mas também paz. Tudo é ódio, mas também amor. Pode-se mesmo dizer que, por força da íntima estrutura dualística dos fenômenos e do dinamismo entre suas duas forças opostas, a positiva e a negativa, produz-se no fenômeno biológico, pela interação entre os princípios masculino e feminino, uma autoelaboração interior, também chamada evolução, que faz a vida humana progredir do tipo animal, vegetativo, espiritualmente involuído, sensual, sensório, físico e de ondas longas, para o tipo super-humano, psíquico, evoluído, sensitivo, espiritual e de ondas curtas, transformando a besta em super-homem. Essa elaboração interior conduz a um ritmo que vai das ondas longas às ondas curtas, do dia para a noite, da luz e do calor do sol poente para o ambiente que antecede o crepúsculo, desmaterializando a vida humana por força de uma íntima maturação. Assim como na desintegração atômica a matéria se transforma em energia, a vida humana também se extingue como forma física para ressuscitar em outros ambientes sob uma nova forma de natureza espiritual. Estamos discutindo estes problemas e, ao mesmo tempo, aplicando a lei já exposta aqui. De fato, a ideia também constitui um binômio de forças, portanto inversas e complementares, razão pela qual, assim como todo debate, representa uma oscilação entre os dois extremos opostos do mesmo conceito e conduz àquela íntima autoelaboração que é a maturação ou evolução do pensamento. O leitor pode encontrar por si mesmo muitas outras aplicações dos princípios aqui expostos. A própria radiestesia baseia-se em dois tipos de movimentos pendulares inversos, que correspondem ao bem e ao mal e são capazes de revelar em qualquer objeto suas radiações benéficas ou nocivas. Quando o movimento é circular, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando o movimento é retilíneo, pode ser em sentido longitudinal ou sentido transversal. A tudo isso, poderia-se objetar que o princípio de causalidade não basta para explicar a fase superior de evolução, pois este estado, pelo fato de representar algo mais complexo, significaria obter o mais a partir do menos, resultando num efeito superior à causa. A objeção seria justificada se o funcionamento do universo dependesse apenas de relação causal. Não é concebível, aliás, desproporção entre causa e efeito, assim como não é concebível também um desenvolvimento maior do que o conteúdo do seu respectivo germe poderia dar. Na realidade, porém, o fenômeno não se desenvolve como as aparências nos fazem supor. O funcionamento do universo jamais para. Trata-se de um processo não apenas orgânico e contínuo, mas também evolutivo,
constituindo um interminável desabrochar de vida. A mecânica representada pelo princípio de causalidade é apenas o processo de elaboração dessa floração. Em resumo, mais do que uma simples relação entre antecedente e consequente, verifica-se na evolução o desenvolvimento de algo latente na intimidade do ser até a sua manifestação no mundo exterior. Os dois momentos, causa e efeito, portanto, não surgem ligados por uma relação de igualdade, porquanto no centro, na causa, no germe das coisas, está concentrado o invisível poder do pensamento de Deus, potência que se expande e se desenvolve na manifestação exterior, aquela mais claramente perceptível por nós. Todavia, se observarmos mais atentamente, verificaremos que essa relação de igualdade entre causa e efeito realmente existe, mas apenas na substância e não na forma, razão pela qual tal igualdade foge da apreciação de nossos sentidos, que só percebem a manifestação da forma. Embora exista na substância, onde o equilíbrio tem que ser perfeito, essa igualdade não existe na forma, que, sendo tudo quanto o homem percebe, dá efetivamente a sensação de disparidade entre causa e efeito. Final do capítulo 25.